Olá a todos! Na aula de hoje vamos falar de estimação por intervalo, ou, se você preferir, intervalo de confiança. Então, a ideia da aula de hoje é que os estimadores discutidos até aqui são estimativas pontuais, ou seja, a gente tinha uma amostra e aí da amostra, por exemplo, vamos tentar calcular a média populacional. E aí, através dos estimadores, nós estávamos apresentando a média populacional como se fosse um único número. E esse número, é claro que é uma estimativa. Só que a ideia dessa aula é, ao invés de dar essa estimativa apresentando como resultado um único número, vamos apresentar um intervalo na qual a média populacional pode estar. E esse intervalo que nós chamaremos de intervalo de confiança. E observe que qual é a vantagem de você trocar a resposta de uma estimativa pontual para um intervalo de confiança. É porque com o intervalo de confiança você tem uma segurança maior acerca da sua média. Então vamos para a base teórica. Qual é a estratégia? Nós vamos considerar x1, x2, xn uma amostra aleatória simples de uma população x. Vamos considerar aqui que o valor esperado de x, ou seja, a média populacional é μ, variância sigma ao quadrado. O objetivo é justamente descobrir quem é a média populacional. Então, pelo teorema central do limite, se eu considerar o x barra, ou seja, a média da minha amostra, se n for suficientemente grande, esse x barra ele converge para a distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado sobre n. Então, nós vamos fixar um valor de gama, provisoriamente. Esse valor de gama está variando de 0 até 1. E nós vamos determinar um valor que eu vou chamar de ZC, de tal modo que a probabilidade aí na minha distribuição normal padrão está no intervalo de menos ZC até ZC ser igual a gama. Então, para fins mais palatáveis, pense que esse gama é justamente o intervalo de confiança. Então, você quer, por exemplo, que seu intervalo de confiança seja de 90%. Então, o seu gama é igual a 0,9. E a ideia é você descobrir quem é esse ZC, de tal modo que essa probabilidade vai ser igual a gama. Então eu marquei aqui o ZC. Então você quer que essa área rachurada aqui corresponda ao seu gama. E você vai usar justamente o teorema central do limite para fazer a conversão dessa informação para essa informação. E se você observar direitinho, supondo que você já conheça esse ZC, então você tem o seguinte, ó, Z é igual a x barra menos μ sobre sigma sobre raiz de n. Daí, teorema central do limite, não tem muito o que acrescentar. Só que se você já conhece o z crítico, então substitui o z pelo z crítico, esse zc aqui. Então nós vamos ter zc igual a x barra menos a média, só dividir aqui, dividido pelo sigma sobre raiz de n. Como eu quero mais ou menos, então eu vou colocar o mais ou menos, porque eu quero encontrar o mais ZC e o menos ZC. E observe que o meu objetivo é encontrar a média μ. Então eu vou passar esse cara para o outro lado multiplicando. Vou colocar aqui, né? X barra menos μ é igual a mais ou menos Z crítico vezes sigma sobre raiz de n. E agora, ao passa para lá, passa para cá, nós vamos concluir o seguinte, que μ, passando μ para cá, é igual a x barra, e agora eu vou passar essa informação para o outro lado. Mais ou menos, para não falar menos ou mais, mas enfim, mais ou menos, z crítico, sigma sobre raiz de n. Ou seja, a sua média populacional está nessa faixa, nesse intervalo, desse valor com menos até este valor com mais. Lembrando que o x barra é a sua média da amostra. Então você está dizendo que a sua média populacional é a média da amostra mais ou menos esse fator. E é exatamente esse cidadão que nós vamos considerar como intervalo de confiança. Então nós consideramos
x1, x2, xn, uma amostra aleatória simples de tamanho n e independentes. Vamos supor que nós conhecemos a variância da população. Vale ressaltar que essa técnica só foi possível porque conhecemos a variância da populacional, a variância populacional. Nós vamos considerar gama um número qualquer no intervalo aberto de 0 até 1. O intervalo de confiança do nível 1 menos gama para a média populacional é dada por este resultado aqui. Então, vamos fazer um exercício numérico para poder entender melhor essa definição. Então, um provedor de acesso à internet está monitorando a duração do tempo das conexões de seus clientes, com o objetivo de dimensionar seus equipamentos. São desconhecidas a média e a distribuição de probabilidade desse tempo, mas o desvio padrão, por analogia a outros serviços, é considerado igual a raiz de 50. Então, o nosso sigma, já para deixar registrado, nosso sigma é raiz de 50. Uma amostra com 500 conexões, ou seja, o nosso n é igual a 500, resultou num valor médio observado de 25 minutos. Você extraiu uma amostra e você percebeu o valor médio x barra de 25 minutos. O que dizer da verdadeira média com um intervalo de confiança de 92%? Então, o nosso gama em questão, a gente quer pensar no intervalo de confiança para 92%. Então, vamos lá. Primeiro passo: desenhar a curva normal, a normal padrão, para justamente entender com que nível de confiança, como nós vamos trabalhar o nível de confiança. Então, de acordo com a normal padrão, nós temos aqui o nosso zero, nós temos o menos z crítico, o mais z crítico, e eu gostaria de que essa área aqui fosse correspondente a 92% da área total. Então, para ser 92% da área total, essa área tem que ser igual a 0,92. Bem, então vamos lá. Então, nós queremos calcular, ver qual é o z crítico, de tal modo que a probabilidade de menos zc menor ou igual a z, menor ou igual a zc, seja igual a 0,92. Por uma questão de simetria, eu posso simplificar esse problema simplesmente dizendo que isso aqui vai implicar na probabilidade de 0 ser menor ou igual a z, menor ou igual ao z crítico. E aí, ao invés de olhar para essas duas bandas, eu vou olhar só para metade da banda. E a metade da banda vai ter a metade da área. E a metade de 0,92 vai ser 0,46. Então eu quero que essa probabilidade seja igual a 0,46. Vamos olhar lá na tabela normal o ZC correspondente a 0,46. Então eu já vou colocar aqui ZC igual. Vamos pesquisar o 0,46 lá na tabela normal. Então nós 0,46, cadê? Aqui, ó, 1,75. Já está bem próximo. Então, nós vamos substituir a informação lá em cima por 1,75. Logo, esse cara aqui é 1,75 e esse cara aqui é menos 1,75. Bem, pelo teorema central do limite, o que nós sabemos? Que o nosso x barra ele tem uma distribuição normal com média μ e desvio padrão, e variância, perdão, sigma ao quadrado sobre n. Por que nós podemos afirmar isso? Porque a nossa amostra aqui n é igual a 500. Então, a gente consegue, pelo teorema central do limite, ter essa distribuição. E isso permite, por uma mudança de variáveis, dizer que o nosso z é igual a x barra menos a média dividido pelo desvio padrão, que seria a raiz quadrada da variância. Então, nesse caso, que seria sigma sobre raiz de n.
Então, como o nosso objetivo é montar um intervalo para mi, então passo para lá, passo para cá. Aqui eu já vou trocar pelo z crítico, que nós queremos fazer a estimativa. Z crítico. Já vou colocar um mais ou menos aqui, porque eu estou interessado tanto no mais quanto no menos. Então, isso aqui vai ficar x barra menos mi sigma raiz de n. Então, através de manipulações para isolar o mi, nós vamos ter que mi é igual a x barra mais ou menos o z crítico vezes sigma sobre raiz de n. Agora vamos substituir os valores que o enunciado deu. Primeiro, vamos lá. Quem é o x barra? Quem é a média da minha amostra? 25. Então, 25 mais ou menos. Nosso z crítico deu 1,75. Vou colocar 1,75 só para facilitar aqui. Vezes. Quem é o nosso sigma? Por analogia, o sigma é raiz de 50. E quem é o nosso n? 500. Então aqui fica raiz de 500. Por uma questão de simplificação, né? Uma simplificação matemática, observe que eu posso, como aqui é raiz e raiz, eu posso agrupar isso aqui numa raiz quadrada só. Dessa maneira. Ou seja, só para rascunhar aqui o que eu estou fazendo. Estou usando essa propriedade aqui, ó. Raiz quadrada de A sobre a raiz quadrada de B é a raiz quadrada de A sobre B. Eu apenas estou utilizando essa propriedade. Então, tudo isso só para dizer que 50 sobre 500, eu posso simplificar. Isso aqui vai ficar 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. Agora eu vou fazer a conta. Então, o nosso mi vai estar no intervalo, pertence ao intervalo, e vou substituir essa informação com o menos. Então, vou abrir aqui a calculadora. Então, aqui vai ficar, vamos lá, 25 menos 1,75 vezes raiz quadrada de 0,1. Então, vou colocar assim, 0,1 dentro da raiz quadrada. Então, isso aqui vai ficar igual a 24,45. Então, vou colocar aqui, 24,45. Agora eu vou fazer a mesma conta, só que com o mais agora. Vamos lá. 25 mais 1,75 vezes, agora sim, 0,1 dentro da raiz quadrada igual 25,55. Então aqui vai ficar 25,55. Então, ao invés de dar a resposta, a média populacional é isso, e dar uma única estimativa, agora o que nós temos é que a nossa média populacional está no intervalo de 24,45 até 25,55, com uma confiança de 92%. Então, eu tenho 92% de confiança de que a média populacional mora dentro desse intervalo. Espero que tenha ficado claro. E eu deixarei essa questão, que é clássico, como uma proposta para vocês. Então, tentem resolver. Qualquer coisa, compartilhem nos comentários a resposta desse exercício. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Na medida do possível, eu vou tentar responder. Me coloco à disposição para ajudá-los. E, em contrapartida, eu peço que você curta o vídeo e compartilhe com seus colegas. E até a próxima aula.